Oi, tudo bem aí? Meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos no nosso Entre Belas. Vamos falar um pouco de gratidão? Eu acredito que a gente, quando faz alguma generosidade para alguém, a gente não deve esperar nada em troca, né? Mas a gente acaba criando algumas expectativas com relação àqueles a quem a gente acaba ajudando, né? Nós não somos obrigados, mas a gente acaba se compadecendo. Muitas vezes a gente acaba se solidarizando com a situação, e se a gente pode ajudar, a gente ajuda, e por que não, né? Por que que nós vamos negar? Mas em algum momento da vida, às vezes, os papéis se trocam. E aí, somos nós que estamos numa condição de sermos ajudados, né? E aí, o que que acontece? Quais são as expectativas que a gente cria? De que na hora que eu estou num momento de necessidade, eu espero que aqueles a quem eu estendi a mão, estendam a mão para mim também. Mas da onde que a gente tirou essa regrinha, gente? Fala para mim. Da onde que a gente tirou, né? E às vezes a gente acredita tanto que não, eu tenho certeza, não, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Não, tá me devendo um favor porque eu fiz tal coisa assim, assim, né? Não, pode ficar tranquilo que fulano, eu vou ligar lá e fulano vai resolver porque eu já fiz tal coisa assim, assim para ele, eu sei que ele é grato pelo que eu fiz. Vamos dar uma olhadinha numa história da Bíblia que mexe muito com a gente. Tá lá, e se não me engano, eu já falei sobre essa história aqui no nosso Entre Belas. Tá lá em 1 Samuel 23, do 1 ao 13. Vamos ver? Um dia, Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: devo ir e atacá-los? Lembrando que Davi é um inimigo dos filisteus e vice-versa, né? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo mesmo aqui, em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente e, mais uma vez, o Senhor respondeu: vá, Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Vocês percebem aqui que, na verdade, Davi e os seus homens, o seu exército, estava escapando dos filisteus. E, de repente, os filisteus começaram a atacar Keila. Davi, então, consultou o Senhor disse, vai. Quando Davi chamou os seus homens, eles disseram, mas nós estamos com medo. Nós estamos aqui em Judá e estamos com medo, nós vamos lá para Keila confrontar os caras que estão vindo contra nós. E aí? E aí, Davi consultou de novo o Senhor. E o Senhor falou, vai. Então Davi e seus homens foram a Keila. Massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. Saul, o rei de Israel, que se tornou inimigo de Davi por inveja. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus o entregou em minhas mãos. Olha os enganos aí. Pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e seus homens. Tá entendendo? Então Saul ficou sabendo que Davi estava em Keila e falou, chegou minha vez, é agora, Deus entregou Davi nas minhas mãos, Davi está lá em Keila, uma cidade que é fechada, na minha mão, vamos lá atacar. Aí, vamos lá, versículo 9. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar, o sacerdote, traga o colete sacerdotal. Então, Davi orou. Olha aí. Ó Senhor, Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila, porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá de fato conforme ouvi? Ó Senhor, Deus de Israel, por favor, responde-me. E o Senhor respondeu, ele virá. Ele virá. Mais uma vez, Davi perguntou, os líderes de Keila entregarão a mim e a meus homens a Saul? Ou seja, Senhor,
Eu saí de Judá, eu estava lá quieto, eu vim para cá, proteger o povo de Keila, e agora Saul quer atacar Keila por causa de mim, e Keila não vai me proteger? E o Senhor respondeu, sim, entregarão. Então, Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Já aconteceu isso com você? De você fazer algo por alguém. E depois, no momento em que você pediu ajuda, essa pessoa virou as costas para você e te deixou só. E você se sentiu abandonada, traída, porque você esperou algo em troca. Sabe o que o Senhor quer nos ensinar aqui? Que nós devemos depender dele. Que nós devemos desejar ele. Ele é o nosso socorro. Nada mais. Nada mais. Além do Senhor. Muitas vezes nós colocamos o nosso socorro nas mãos de alguém, outra pessoa. A gente não pode fazer isso. Eu não tô aqui para ficar falando mal dos outros, não. Não, porque a lição é para nós. Nós é que não devemos esperar, nós devemos confiar no nosso Deus. Nós devemos nos apegar a Ele, amá-lo acima de todas as coisas, querer mais dEle, buscá-lo com toda a nossa força, chegar a um ponto que a gente falar, Senhor, basta, eu só quero a Ti, nada mais além de Ti. Independente das circunstâncias, se me traírem, se disserem não, se recolherem as suas mãos para me ajudar, não tem problema, porque o Senhor está comigo. Queridas, se você estiver passando por alguma situação parecida, não fique perturbada, não fique destruída, desiludida. Se apegue ao Senhor. Não se aborreça com aqueles que recolheram as mãos e não estenderam para você e viraram as costas para você. Não, ore por eles. Continue amando a vida dessas pessoas, porque eles estão te dando uma lição de dependência do Senhor. Dependa dele. Confie nele. Não crie expectativas no outro. Nós erramos, nós falhamos. Muitas vezes nós estamos num turbilhão de pensamentos e de decisões, achando que os outros estão vivendo aqui conosco. E às vezes a gente age conforme o que está aqui, não o que está à nossa volta. Então, a gente não sabe o que o outro está passando. Ore, busque ao Senhor, confie nele. Ele vai te livrar. Olha que coisa, gente. Eles andaram sem rumo. Eles andaram sem rumo. Partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. É assim. É assim. Em alguns momentos da nossa vida, nós nos sentimos sem rumo. Mas nós sabemos que quando confiamos no nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Ele é soberano. Confia. Nós aqui do Entre Belas temos um compromisso, né? De anotar os versículos chaves e colocar nos cantinhos aí pra gente ir se lembrando. Escolhe algum aqui. Ou então só coloca Keila, para que você se lembre que o Senhor nunca te abandona. Você não precisa se frustrar. Você às vezes pode andar sem rumo, mas sabendo que Ele está no controle de tudo. Dependa dEle, queira mais dEle, busque a Ele. Não fica atrás de bênção. Busque ao Senhor. Sexta que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Deus abençoe você. Fique na paz.